um culto de ensino, então nós temos um pouco de tempo, nós iremos falar a respeito de um assunto que Deus havia colocado em meu coração, e eu espero que fique gravado, que fique na mente dos irmãos, que desça ao coração, para que nós possamos meditar naquilo que Deus fala em nossas vidas. Nós temos vivido os tempos turbulentos, temos vivido tempos trabalhosos, temos vivido tempos difíceis, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Todos encontraram? Quem não encontrou é bebê, né? Escola Bíblica Dominical. Isso? Então, livro de Números, capítulo 16, diz assim, versículo 1: E Coré, filho de Isa, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantou-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição, e congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: bastai-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles, porque pois vos elevais sobre a congregação do Senhor. Vamos lá para o versículo 31, no mesmo capítulo, versículo de número 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens, e eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra cobriu e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiram ao clamor deles, porque dizia: para que não nos trague a terra também a nós. Agora eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia Sagrada lá no livro de Isaías, capítulo 14. Marque bem na Bíblia Sagrada, Números capítulo 16. Agora nós iremos lá para Isaías, capítulo 14, versículo 12, 13, 14 e 15. Está lá no Velho Testamento, um pouco mais à frente. Provavelmente quem escreveu foi o profeta Isaías, e ele falou a respeito do que aconteceu com Coré. Aconteceu também com Lúcifer. Vocês encontraram, amém? Life aí na Bíblia de vocês, para depois vocês remoerem essa palavra no seu coração. Versículo 12 do capítulo 14 de Isaías: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno e ao mais profundo abismo. Agora vamos abrir lá em Ezequiel, um pouquinho mais à frente, capítulo 28, versículo 12, 13, 14, 15
Ezequiel, um pouco mais à frente, o capítulo é o 28, do versículo 12 ao versículo 27. Grife também aí essa palavra. Vocês encontraram, amém? Amém. Então diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, o perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, e de toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífanos, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, enchendo o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado no monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus para que olhem para ti. Amém. Se eu tivesse uma mensagem, um tema para essa mensagem aqui, seria: quando o coração se levanta contra Deus. Nós vemos dois exemplos aqui dentro da palavra de Deus, daquilo que se chama rebelião. E talvez você já escutou essa palavra, a palavra rebelião. E talvez você fale assim: mas irmão, isso aí é coisa simples, é coisa rotineira. Nós vemos isso aí dentro do trabalho, um querendo puxar o tapete do outro, se rebelar contra a chefia. Nós vemos isso dentro do colégio, alunos querendo se rebelar contra os professores. Nós vemos isso em muitos lugares que nós andamos. E se eu perguntar, e dentro da casa do Senhor, dessa instituição, será que há um espírito de rebeldia, de rebelação contra as autoridades eclesiásticas dentro da casa de Deus? De que maneira, irmão, você responderia: não, isso não acontece, isso acontece só lá no sul, onde nós estamos, mas aqui no Nordeste não acontece esse tipo de rebelião. E às vezes nós ficamos pensando, porque podemos até imaginar que isso é coisa de agora, deste momento, mas não é. O primeiro exemplo são os filhos de Coré, e nós vemos que eles se rebelaram contra a autoridade de Abraão e de Arão. Mas quem eram eles? Eles eram levitas. Eles eram homens como esses homens que estavam aqui. E tinha ali o pastor Ricardo, o padre, que era responsável pela congregação. Só que os obreiros que estavam aqui falaram assim: não, o tempo dele passou, tanto de um como de outro, porque o povo que está aí também é santo, os obreiros que estão aqui também é santo. Só que quando Deus estabeleceu, levantou Moisés para conduzir o povo, e quando Deus levantou Arão para que esta linhagem fosse de sumo sacerdote, ela foi estabelecida não por homens, não por contrato que você rasga e às vezes você tem que ir e se levantar no judiciário. Este contrato ele veio
isso aí, na verdade, é algo corriqueiro. Abre lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Eu vou lhes dizer o que é que significa rebelião dentro da palavra de Deus. Mas, irmão, por que é que você está falando isso? Porque se essa igreja for uma igreja que está sendo conduzida segundo a palavra de Deus, eu acredito e creio que obreiros, irmãos e irmãs não são rebeldes às autoridades estabelecidas por Deus. Mas, irmão, eu tenho outra visão. É um problema seu, é um problema meu. Mas quando Deus estipula, quando Deus levanta, mesmo aqueles que estão à frente errem, eles irão se ver com Deus. Mas quando as pessoas se levantam contra aquele que foi colocado segundo e determinação de Deus, pode acontecer o que aconteceu tanto com Lúcifer como com os filhos de Coré e aqueles que os acompanharam. Veja o que é que está escrito aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como um pecado de quê? De quê, irmãos? De quê? E a obstinação é como a iniquidade e a idolatria, porque tu rejeitaste o quê? A palavra do Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Quem está dizendo que sou eu? E esta rebelião gerada em nós seres humanos, ela começa de uma maneira pouca, de uma maneira simples, de uma maneira corriqueira. E aquilo que tem na mente, porque quando Lúcifer, ele colocou apenas na sua mente, para colocar o seu trono, aonde estava o trono de Deus, ele não chegou a executar, mas ele apenas pensou em fazer. E o que foi que aconteceu com Lúcifer? Ele caiu do céu, ou seja, ele foi banido do céu, ele foi expulso do céu. E céu aqui representa a presença de Deus, ou seja, do divino ele caiu. E nós vemos aqui o exemplo dos filhos de Coré, levitas. Eles não eram qualquer homens, eles eram homens escolhidos por Deus, mas eles haviam colocado em seu coração que eles poderiam ser igual a Moisés. A Bíblia mostra que toda rebelião não nasce de fora para dentro, mas ela plantada no seu coração e vai para fora. Ela não vem de fora, mas ela sai do seu coração. E você pode até falar assim, mas Jesus não é nem açougueiro. Quando eu falo em coração na Bíblia Sagrada, fala nos sentimentos mais profundos que o ser humano pode ter. Eu não falo apenas das paixões, porque quando você ouve a palavra de Deus, você processa ela nessa CPU, que é a sua mente, e quando ela desce no seu coração, ela concretiza aquilo que foi falado, ou dentro da casa do Senhor, ou fora da casa do Senhor. Ela fica arraigada em seu coração. E os filhos de Coré, eles tramaram, porque eles falaram assim, mas por que só Moisés? Por que só Arão? A falta de comunhão verdadeira com Deus. Quando o coração se afasta de Deus, o respeito pelas autoridades espirituais também se perde. Lúcifer, que se levantou contra Deus, Corá, Datã, Abirão, se levantou contra a liderança escolhida por Deus. Romanos capítulo 13 e versículo 1 diz: toda a autoridade é instituída por Deus. Irmão, quer dizer que eu não posso questionar o pastor, que eu não posso questionar a liderança
porém, dentro da casa do Senhor, ela é mais forte. Por quê? Porque aqui nós aprendemos a respeito da palavra de Deus. Irmão, eu não concordo. O problema não é meu, se você concorda ou não, porque a palavra de Deus fala que toda autoridade, não é apenas a eclesiástica, não é apenas ela, mas ela é instituída por Deus. Se uma pessoa não reconhece o senhorio de Cristo em sua vida, ela passa por enxergar a liderança apenas como homens comuns e não como instrumento de Deus. Como é que você tem visto a sua liderança, irmãs, jovens, adolescentes, obreiros da casa do Senhor? De que maneira nós temos visto a liderança? Porque nós sabemos que muitas coisas têm acontecido, e a falta de comunhão com Deus verdadeiramente vai nos afastando. Em vez de nós somarmos dentro da casa do Senhor, nós acabamos sendo pessoas que falam e resmungam de tudo, e talvez aqui ainda não aconteceu, e talvez Deus esteja falando para que isso nunca aconteça, porque a rebelião ela não é de Deus, e você pode até não concordar, mas sente e olhe, e fale com Deus, porque Deus jamais vai mandar você se levantar contra a autoridade eclesiástica da casa do Senhor. Não vai de maneira nenhuma. Porque eu vou pegar o exemplo de um servo de Deus chamado Davi. E quando Saul pecou, e quando ele errou, Davi teve oportunidade de matar Saul, sim ou não? Sim. Mas ele não fez por quê? Porque a autoridade instituída na vida de Saul era de Deus, e somente ele poderia tocar na vida de Saul. Irmão, isso aí é um exemplo que passa. Ora, nós vemos o exemplo como no Novo Testamento, quando Barnabé e Saulo são na primeira viagem missionária. Marcos, quando chegou na Panfilha, não quis ir mais, ele não quis e voltou. Passou a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, passou a terceira viagem missionária. Paulo foi preso pela primeira vez. Na segunda vez que ele foi preso, lá no livro de Timóteo, na segunda epístola de Timóteo, ele fala assim, ele preso já pela segunda vez, estava lá no calabouço, já prestes a ser morto, ele manda trazer a sua capa, os seus pergaminhos e Marcos, que ele havia brigado na primeira viagem missionária. Traga-me Marcos, porque agora ele é útil para o Evangelho. Nós sempre vamos ver, irmãos, às vezes obreiros ou liderança que não se entende, mas o que nós não podemos fazer é se levantar contra a liderança que Deus instituiu. Antes de nós escolhermos homens e mulheres para estar na frente, pelo menos eu creio e acredito que é assim. Os pastores vão orar, eles vão ver quem está na igreja e que pode assumir aquele cargo de liderança. Nada que é feito dentro da casa de Deus é aleatório, nada, absolutamente nada. Irmão, o pastor escolheu uma pessoa que não deu certo. O problema do pastor e Deus. A autoridade instituída é por ele, e eu, como servo de Deus, não posso de maneira nenhuma me rebelar, porque a rebelião ela não é de Deus. O que nós temos que fazer é ser submisso. Irmão, isso aí não é muito para mim não. O orgulho e a independência espiritual. Lúcifer era criatura exaltada, bela, inteligente, adornado de glória, estabelecido por Deus. Ele disse no seu coração: subirei, exaltarei, me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. Fazer o que o pastor faz? Eu também faço. Orar? Eu também oro. Mas a questão é: será que Deus tem errado de ter colocado homens e mulheres, daqueles que têm cuidado da sua amada igreja? Eu tenho muito temor ao falar a respeito da palavra de Deus e daquilo que eu vou falar dentro da casa do Senhor, principalmente em um culto de ensino.
Porque aquilo que é ensinado é como essas paredes, Paulo fala, vai ficar cauterizado, e para se desfazer depois, vai ser difícil. E o pastor tem toda a liberdade, depois que eu entregar o microfone, e falar: irmão, eu não concordo com isso. Ele é o pastor da igreja, ele sabe exatamente quem é cada um de vocês. Eu estou aqui como convidado, a minha responsabilidade é maior, porque eu não sei quem é que está na igreja nessa noite, mas o pastor sabe, e ele sabe se eu irei ou não irei passar dos limites. Mas tudo isso que eu vos estou dizendo é a respeito da palavra de Deus. E Lúcifer havia colocado em seu coração que ele queria ser maior, ou talvez igual a Deus. E o ser humano, olha, se Lúcifer, irmão, era o sinete perfeito, tudo que Deus ia criar, ele olhava para quem? Para Lúcifer. Porque Lúcifer é anjo de luz, de glória, de poder. Hoje é inimigo. Hoje é aquele que se afastou dos caminhos do céu e já não tem mais jeito, porque foi gerado em seu coração: eu subirei, eu serei, porque eu fui criado perfeito. E às vezes Deus nos dá a oportunidade. E eu vejo que irmãos e irmãs estão aqui, todos vocês são inteligentes. Nós só estamos aqui hoje pela graça bondosa de Jesus em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Muitos não aceitam a correção ou orientação, achando que sabe de tudo. O orgulho espiritual é uma das maiores causas de rebeldia. Provérbio capítulo 16, versículo 18: a soberba precede a ruína, a altivez do espírito procede a queda. O orgulho faz a pessoa colocar a sua própria vontade acima da vontade de Deus. Foi lançado do céu, perdeu a sua posição, tornou-se inimigo de Deus e arrotou consigo anjo que aceitaram a sua rebeldia. Além de Lúcifer, ele ainda levou uma terça parte dos anjos como ele. Sabe quando eu sempre falo assim, como é que é o nome do irmão? Irmão Edmilson. O pastor Ricardo, não sei, eu acho que não está pensando muito bem não. Vamos levantar outra pessoa. Vem atenção, pai, não é, ele está mais. Está pensando em fazer os 15 anos da terra. Começa a cochichar, a semear contenda no coração dos irmãos. É o fermento. E isso nós temos visto, talvez isso não aconteça aqui, mas o que Lúcifer fez, se nós olharmos hoje, quantos e quantos não querem estar sentados nos nossos púlpitos, mas apenas para ser honrados, apenas para receber, sabe, as honras, as glórias e as orações, e o choro que às vezes o pastor, o líder chora por aqueles que estão passando por dificuldade, porque todos nós temos dificuldade. Além dele ir, ele ainda levou uma terça parte, foi expulso do céu. A Bíblia Sagrada diz que tem anjos caídos que são terríveis, e eles estão presos, porque se eles forem soltos, irá matar toda a humanidade, mas pela misericórdia de Deus estão presos, para não causar dano. Irmão, uma palavra de ofensa pode matar uma pessoa o resto da vida. A Bíblia Sagrada me ensina que a minha boca é para proferir bênção e não maldição. E às vezes nós chegamos em algumas igrejas, tem irmãos e irmãs antigos, que não glorificam mais, que não exaltam mais, mas ficam soltando as raposinhas. Eu estou aqui há muito tempo, irmão. Olha, eu estou aqui antes do pastor chegou agora. Pode ser que não aconteça aqui, mas eu sei, irmão, que acontece em muitos lugares. As nossas bocas é para proferir bênção e não maldição. Nós estamos aqui para somar. Nós somos aqui o corpo de Cristo e o cabeça é Jesus. Aqui em cima eu não vejo honra, mas eu vejo o rei.
mais é cobrado. E o orgulho, todos nós, está ali, o velho homem. Rapaz, a minha voz é só sucesso quando eu vou. Quando eu vou ministrar lá no Monte Sião, os irmãos gostam demais. E a minha oratória não é demais. Porque o meu cabelo passado com gel, porque o meu paletó e o meu sapato envernizado. Tudo isso, irmão, não é nada. O apóstolo Paulo disse que mesmo tudo aquilo que ele conquistou antes de Cristo e tudo aquilo que ele iria conquistar era como se fosse esterco, ou seja, nada. Por quê? Porque as nossas vidas só têm sentido dentro da casa do Senhor se for para glorificar, exaltar, dizer, aleluia, glória a Deus. Decepções com a liderança humanas. Alguns se afastam porque viram falhas, escândalos ou injustiça em líderes religiosos. Isso é compreensível. Líderes são humanos e podem errar, mas muitos acabam confundindo a falha do homem com a fidelidade de Deus e se rebelam, não só contra a liderança, mas contra o próprio Senhor. A rebelião de Corá, Datã e Abirão, inveja da liderança, orgulho espiritual, inconformidade ao qual Deus tinha colocado Moisés e Arão no lugar que eles estavam, e influenciou 250 líderes. Espírito de contaminação, assim como Lúcifer, Corá queria subir. O coração do homem é enganoso. Todos nós somos falhos. Estamos aqui pela graça de Deus. Eu fui alcançado pela graça de Deus. Vocês foram alcançados pela graça de Deus. Lá em Isaías, a palavra de Deus diz que eu sou menos que nada. A palavra de Deus fala que as minhas justiças são como trapo de imundícia. Porque tudo que você tem para Deus é para glorificar, exaltar, bendizer o nome dele. E aonde você for, se tu fores um representante de Cristo, Deus irá fazer de você um instrumento para a honra e glória. Aleluia. Influência no mundo e das redes sociais. Esse aqui, então, é o que mais a gente vê, né? Ambos tinham em comum orgulho, tanto Corá e aqueles homens que acompanharam como Lúcifer. Eles tinham orgulho, insatisfação, rejeição de autoridade e influência com os outros. Quiseram um lugar não concedido por Deus, esperaram a exaltação, mas escolheram a destruição. Vivemos uma era de questionamentos e opiniões próprias. A autoridade espiritual é vista como controle ou imposição, e muitos preferem seguir a sua própria verdade em vez da verdade da palavra. Segundo a Epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 3, fala assim: já previa isto, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias cobiças. Sabe o que ele está dizendo aqui? Sabe os pseudos pastores, apóstolos e talvez outras autoridades papais que existem aí, amontoam doutores. Tudo que fala eu recebo lá fora, mas dentro da casa do Senhor não. Porque isso aí não é para mim. Mas o irmão que está lá fora, ou uma autoridade, entre aspas, que está lá fora, quando fala uma inverdade, nós acatamos como verdade.
E nas redes sociais, irmãos, é o que mais nós vemos, são pessoas aderindo. Não porque tem um pastor lá, irmão, que ele fala dentro da retórica, da homilética, da hermenêutica, e quando ele fala, parece que os anjos estão lá em casa. Eu não preciso mais estar dentro da casa do Senhor, porque eu tenho meu celular e eu coloco lá no meu pastor preferido e ele me fala a maneira e o jeito que eu devo falar. A Bíblia Sagrada nos ensina, pelo menos eu acredito e creio, que primeiro você tem que ter o seu devocional com o Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, o seu devocional, seja de manhã, ao meio-dia ou à tarde. Lembra de Daniel, que escolheu não se contaminar com as especiarias do rei? Eu ouvi um pregador da palavra de Deus falando assim: olha, Daniel ele era vegetariano. Por quê? Porque ele só comia legumes, não tem nada disso. Ele não comia as carnes, porque as carnes eram sacrificadas aos ídolos. Tudo que acontecia, ou tudo que acontece dentro da palavra de Deus, tem uma ordenança de Deus. E quando Deus fala assim, não faça, é porque Deus sabe a origem, ou aquilo que vai interferir espiritualmente na vida do povo. Deus não levanta ninguém aleatoriamente, seja dentro da casa do Senhor ou fora da casa do Senhor. A rebelião não é apenas uma atitude, mas é restrito, ou seja, você escolhe. Não é apenas a atitude sua, porque Davi poderia ter matado Saul e não matou. O apóstolo Paulo poderia ter partido, mas mandou trazer novamente Marcos, porque agora ele era útil. Mas e quando ele saiu na primeira viagem missionária, não foi? Contenda sempre não existiu. Contraponto entre mim e o pastor dessa igreja sempre vai existir, mas eu, de maneira nenhuma, posso ser arrogante e prepotente e me achar melhor do que alguém que está dentro da casa do Senhor. Primeiro, que a igreja é de Jesus. E se nós estamos aqui como servos e ministros do Evangelho para se ensinar a poderosa palavra de Deus, eu tenho que ter um temor em meu coração, e eu sei que eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Lembra quando Deus fala com Jeremias: desça a casa do olheiro? Casa do olheiro, para nós pode não representar nada, mas quando ele estava ali em cima daquela roda, moldando aquele vaso cai, ele vira um monte de barro, e barro não tem valor, mas é eu e você. Nós somos um monte de barro. E coloca novamente, Deus começa a apertar com o olheiro e faz um vaso ali, um vaso de barro. Pode até apresentar, nossa, que bonitinho, mas nós não somos nada, porque é o Espírito Santo de Deus dentro da nossa vida é que tem valor. Nós somos apenas templo e morada do Espírito Santo de Deus. Templo e morada do Espírito Santo de Deus. Antes de alguém se levantar contra um líder, contra a igreja ou contra um irmão, primeiro se levantou interiormente contra Deus. Isso é sério. Eu não estou dizendo que as pessoas que estão aí pagando alto preço é porque se rebelaram, não estou dizendo isso. Porque todos nós, irmãos, passamos por momentos difíceis na nossa vida. Mas hoje é tão comum de verem homens que saíram de denominações sérias como a Assembleia de Deus e hoje estão falando mal por alguma coisa que aconteceu lá dentro. Todos nós somos falhos. Se eu fosse Deus e puxasse agora o seu arquivo secreto, o que eu iria encontrar lá dentro?
Se você me perguntar a respeito de algumas coisas que acontecem dentro da casa da Aline e do Will, eu vou saber responder. Isso se chama intimidade. Você passa a observar quem realmente são as pessoas. E Deus, Ele faz isso todos os dias que você vive nessa terra. E Ele sabe realmente quem você é, limpo, nu, como você veio ao mundo. Porque eu posso esconder do pastor, das irmãs do centro de oração, eu posso esconder da mocidade, eu posso esconder dos irmãos, das irmãs, mas de Deus não tem como. Deus, Ele te vira do avesso e sabe quem você realmente é. Porque enganoso é o coração do homem. É por isso que nós temos que ter o discernimento de espírito registrado lá no primeiro livro de João, no capítulo 4, do versículo 1: provai e vede se o Espírito é de Deus, porque nem todos que irão subir aqui realmente são de Deus. Às vezes estão com a vida toda embaraçada, mas aparentemente estão bem. Mas provai e vede se o Espírito vem de Deus. Porque Deus abate os orgulhosos, os soberbos e arrogantes, mas Deus envia graça àquele que se humilha, aquele que se esconde debaixo das tuas asas, aquele que fala: Senhor, eu sou apenas um vaso de barro, mas me encha com o seu precioso Espírito Santo na minha vida. Faltas de ensino sólidos, sem base na palavra, o cristão fica vulnerável. E o sentimento, achismos e doutrinas distorcidas, ou seja, ensinamentos distorcidos. Uma fé sem raízes é facilmente abalada quando surgem desafios e correções ou provações. A rebelião começa com apenas a semente. Comparação, reclamação, sentimento de inveja, de vaidade espiritual e heresia. Muitos começam bem, mas infelizmente não terminam da maneira que é para ser. Porque ele não. E por quê? Por que é que Deus escolheu você? Por que é que escolheu o pastor Ricardo? Por que isso? Por que aquilo? Às vezes nós não sabemos responder o porquê, mas uma coisa é certa: eu estou na posição a qual Deus me colocou, e eu sou um instrumento de Deus aonde eu estiver, porque eu quero ir morar no céu, eu quero estar com o meu Senhor quando Ele vier buscar a sua igreja, ou quando Ele permitir que eu parta dessa terra para ter um encontro com Ele. Deus leva a sério a autoridade espiritual, não porque líderes sejam melhores, mas porque foi Ele que colocou cada um no lugar certo. A rebeldia nasce quando o coração se distancia da humildade, da obediência e da comunhão com Deus. A solução é estar em volta à palavra de Deus, buscar renovação espiritual e reconhecer que a liderança, quando teme a Deus, é um instrumento divino para guiar e proteger o rebanho. Assim como Deus tratou Lúcifer no céu e Corá na terra, Ele continua tratando hoje. A rebelião destrói, mas a submissão abre portas, perseveras vidas e atrai a graça de Deus. A graça de Deus. Eu quero finalizar, irmãos, essa noite, dizendo aos irmãos que aqui estão, que às vezes o meu sapato, ele não serve para os obreiros que estão aqui. Que o meu paletó não vai servir talvez para os irmãos que estão aqui.
Deus, ele nunca erra. Algumas pessoas são mais experimentadas do que outras. Algumas pessoas oram mais do que outras. Algumas pessoas jejuam mais do que outras. Algumas pessoas são usadas mais do que outras. Mas o que eu quero vos trazer nessa noite é: não permita se distanciar do Senhor, porque todos os dias o inimigo ele quer te ver longe da casa de Deus e daquilo que ele tem para a sua vida. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque a graça maravilhosa de Jesus nos alcançou. E quando nós estamos aqui na verdade para adorar e bendizer o nome do Senhor que vive e reina em nossas vidas. Esta casa é mais do que abençoada por Jesus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Eu acredito e creio que esse espírito de rebeldia ele não está nessa casa e jamais vai estar, porque Deus tem guardado a vida dos irmãos que aqui está, tem guardado a vida dos obreiros que aqui está, e Deus tem falado com o anjo dessa igreja. Que Jesus Cristo possa continuar abençoando a vida dos irmãos que aqui estão e continuar, irmão, naquilo que Deus entregou em suas mãos. Deus tem uma obra maravilhosa a realizar na vida de todos vocês que estão aqui, e Ele quer encher com a sua graça todos os dias. E o Espírito de Deus é o mesmo Espírito que habita aqui na minha vida e habita também na vida dos irmãos que estão ali em Campinas, São Paulo. Mas quando Jesus vier, Ele vem buscar uma igreja santa, imaculada, virgem, cheia do poder da glória e do poder de Deus, a qual todos nós nos encontraremos naquele grande dia, porque o espírito de rebeldia ele jamais estará nas nossas vidas, mas a graça, o poder de Deus, ele se renova a cada dia, em todos os dias de nossas vidas. Que Cristo Jesus possa abençoar a vida de vocês todos os dias. Continue orando por nós, porque nós temos orado por vocês. Eu acredito e creio que Deus tem uma grande obra ainda a realizar na vida de vocês. Sejam instrumentos nas mãos de Deus, e aonde vocês andar, lembre-se, você é lavado e remido no sangue poderoso de Jesus Cristo, e todos nós estaremos para todos sempre com aquele que vive e reina, que é Jesus Cristo. E aqueles que acreditam, digam amém. Glória a Deus, é muito forte a palavra do Senhor. E eu tinha acabado de comentar com o pastor quando, e para a glória de Deus, nós temos 7 anos nessa congregação sem nenhuma contenda pesada, nem contenda, tem discussão, tem isso que eu tinha acabado de falar com ele, tem sido uma bênção de Deus. Mas isso veio na minha mente aqui falando, e o Senhor me orientando, mostrando o versículo que diz, Mateus 23, o próprio Jesus, ele recomenda, pastor Mano, aos seus irmãos, aos que estavam lá liderando, que ele vai dizer, na cadeira de Moisés, se assentarão os escribas e fariseus, vai fazer tudo o que Deus disser, não praticar com as obras, mas o que ele disser fazer. É muito forte isso aí, o próprio Jesus está dizendo, né? Obedecer, mas não praticar o que eles fazem, porque eles dizem, mas não fazem. Samuel capítulo 8, os anciões também se levantam contra Samuel. Samuel vai chorar para Deus e ele vai dizer, Samuel, eu não estou rejeitando a ti, mas a mim. Incrível, né? E aí isso vai de Saul. E em Números capítulo 12 também, quando Miriam e Arão se levantam contra Moisés, Deus chama eles fora da tenda e diz, eu tenho que falar contra o meu servo. Porque se na terra que em Israel existe profeta, eu falo por enigma, falo por revelações e falo por sonhos, mas o meu servo Moisés eu falo face a face. Louvado seja o nome do Senhor.